E é sobre isso que o Senhor ele vem nos ensinar. O trigo e o joio, eles são muito semelhantes nas suas sementes. Eles só ficam diferentes nas fases adultas. O joio cresce, a terra é tão boa que fez o trigo crescer, mas também fez o joio crescer, porque a terra era boa. E o Senhor ele trata hoje, no tema dessa mensagem, arrancando o joio do nosso coração, para tirar de nós aquilo que se corrompeu no caminho. E o primeiro ensinamento que o Senhor ele me fez refletir aqui foi sobre a sutileza do inimigo, que ele aproveitou enquanto os homens não estavam atentos. Ele aproveitou enquanto eles descansavam. Ele aproveitou enquanto eles estavam dormindo, descansando. Então eles não perceberam que a semente do joio, ela foi plantada em sua terra. E muitas das vezes, querido, nós temos sementes sendo plantadas no nosso coração. E essa semente ela pode não ser tão boa. O joio ele é plantado quando nós não estamos cuidando da nossa terra. Quando nós estamos dispersos. Quando o nosso coração ele não está atento. E a gente não percebe essas sutilezas que o inimigo ele se aproveita para jogar. O joio cresce. E chega no momento que ele começa a sufocar o trigo. Aquilo que era pequeno, aquilo que não era para ninguém perceber, aquilo começa a crescer e começa a sufocar aquilo que é bom no seu coração. Nós temos visto tantas coisas acontecendo nos dias de hoje. Muitas modernidades, elas têm entrado no meio da igreja. Temos visto pastores usando o nome de Deus para se promoverem, para querer tirar, se aproveitar do bom coração do povo que está sedento, que está precisando da palavra do Senhor, extorquindo muitas das vezes, fazendo uma barganha com o povo, e com isso ele vem a distorção daquilo que o pastor ele acabou de ministrar, que são os dízimos e que são as ofertas. Quantas vezes a gente não questiona, será que a minha oferta está sendo realmente usada para a obra de Deus? Será que o meu dízimo está sendo usado para a obra de Deus? Será que, onde que estão se aproveitando? Então o joio, ele cresceu e começou a sufocar aquilo que é mandamento do Senhor. Aquilo que Ele deixou para que nós fizéssemos, que era contribuir na obra do Senhor. Às vezes a gente não vê a obra lá atrás crescendo, a sala dos adolescentes sendo feitas, o ar-condicionado sendo instalado, a porta, o pastor aqui em atendimento. O que a gente vê, será que realmente está sendo feito a obra em nome do Senhor? Uma outra coisa que nós temos visto muito é como que a gente simplificou o agir do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Às vezes a gente sente um mover tão grande. O Senhor ele tem falado, tem se manifestado tão poderosamente neste altar, sobre a vida das pessoas, aqueles que estão trazendo a palavra de Deus. No momento do louvor, o Senhor tem falado, tem tocado. Mas às vezes bate, será que não é da minha carne? Será que eu não estou vendo a minha emoção? Será que realmente é Deus tocando no meu coração? Será que não é o bumbo da bateria que está muito alto, o baixo que está vindo aqui de encontro e aquilo está me fazendo emocionar? A gente começa a simplificar o agir de Deus nas nossas vidas, porque a gente está duvidando do poder de Deus, porque a gente está achando que, será que é mais um mecanismo? A gente tem visto tantas coisas que têm entristecido, métodos para falar em línguas, métodos para você conquistar, para você expulsar demônio, entrevistando demônios. Isso faz com que o nosso coração ele se endureça. Aquela terra boa que era para frutificar, aquela terra boa que era a semente de Cristo, ela acaba sendo sufocada por tantas sutilezas que nós temos vistos no dia de hoje. Assim como o irmão Daniel, ele também trouxe aqui numa quarta-feira, parece que pregar o evangelho está tão careta. É tão chato falar de Cristo, falar das pessoas. Às vezes é vergonhoso você falar que você é crente. Por quê?
aquilo tem sufocado o nosso coração. E o Senhor, Ele quer nessa noite arrancar aquilo que tem feito você duvidar, aquilo que tem feito você sufocar o trigo do seu coração. Então a gente está tendo que agora arar a nossa terra para arrancar o joio fora. Deus me fez pensar como que tem tanto trigo se achando joio, por conta de joio se fazendo de trigo. O diabo, ele não vai aparecer aqui vermelho, de chifrinhos, como a gente via, né? Hoje, acho que nos desenhos de hoje em dia não tem mais isso, né? Mas nos meus desenhos lá de infância, às vezes aparecia lá um bichinho vermelho, né? De chifrinho, de caldinha. Ele não vai aparecer assim. Porque é na sutileza, é enquanto a gente dorme, enquanto a gente descansa, que ele se aproveita, enquanto a gente não está de olho, que ele vem com a semente, que ela é parecida com a semente do trigo, e que a gente às vezes nem percebe, e as sementes elas vão crescendo juntas, e o trigo ele acaba sendo sufocado. O que pode ser então esses joios no nosso coração? Uma modernidade? Tá todo mundo fazendo? Faz mal não? Todo mundo faz, não estou fazendo mal para ninguém? Não estou roubando, não estou matando, não faz mal para ninguém, estou aqui no meu canto. Um vício disfarçado de uma vez só. Ah, é só hoje. É só enquanto eu estou aqui sozinho. Só quando ninguém está vendo. Só moderadamente. Coloca a Bíblia às vezes como radical. Deixa a flexibilidade ser maior que o próprio Cristo. Não é nada não. Deus conhece o meu coração. Deus sabe de todas as coisas. Deus é amor. Eu não preciso orar. Deus sabe que eu preciso. É aquele crente 6 horas. 6 horas por mim? Ah, sexta-feira, né? Tem oração aqui, pastor? Tem. Ah, 6 horas por mim? Estou com uma causa aí meio complicada. 6 horas? Mas às vezes não consegue ficar 2 minutos de joelho na presença do Senhor. Não preciso de ensino bíblico. Não preciso vir à igreja. Se acha muito sábio, muito inteligente, enquanto dormem, queridos. Escola bíblica é tão cedo, né? Podia ser um pouquinho mais tarde, pastor, tipo, sei lá, 2 horas da tarde, 3 horas, assim, eu não perco tempo, né? Acordar cedo, o único dia, né? Acordo cedo a semana toda. Poxa. Enquanto dormem, vem as sutilezas do inimigo. A Bíblia, querido, não tem ponto de vista. Ela tem uma visão única e clara sobre o reino de Deus. E é dessa sutileza que o inimigo ele age nos nossos corações. Quando a Bíblia diz que enquanto dormiam, era justamente isso. É devagar, não chega de forma agressiva. E um outro ponto que me chamou muito a atenção enquanto o Senhor estava ministrando no meu coração essa palavra, é que os homens eles não conheciam a semente. Eles questionavam o seu Senhor. Senhor, você não plantou boa semente? Você não plantou trigo? Por que então nasceu o joio junto? E o seu Senhor, ele não foi lá olhar. O Senhor, ele não falava, nossa, mas o que aconteceu? Ele retruca, ele fala assim, o inimigo veio enquanto dormiam e ele fez isso. O Senhor, ele sabia exatamente o que havia sido acontecido na terra. Mas os homens não perceberam que o joio tinha sido plantado. E o que Deus me fez refletir era que só reconhece o joio quem conhece o trigo. Quem conhece o que está no seu próprio coração. Salmo 139, Davi diz assim, sonda-me, Senhor, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Davi ele está declarando que só o Senhor conhece o caminho da vida eterna. Então me sonda, Pai, me orienta, me conduza, porque se há em mim algum caminho contaminado, se há em mim algum sentimento que não te agrada, se há em mim aquilo que não presta, Senhor, me conduza para que eu seja restaurado, me conduza para que eu seja limpo, me conduza, Senhor, para que o caminho eterno seja vivo em mim. Do trigo, querido,
nós tiramos frutos, fazemos o alimento, mas o joio, ele é venenoso quando ele é consumido, ele faz mal. Obedecer a Deus, porque a gente ama a Deus, é a erva boa. Obedecer a Deus, porque é obrigação, é um mandamento, é um peso, talvez seja uma erva contaminada. Muitos amam a Deus por obrigação, mas poucos amam a Deus pela sua essência. Um coração pesado, duro, às vezes incrédulo. O joio tem feito o trigo desacreditar do próprio Deus. Será que é Deus mesmo fazendo isso na minha vida? Será que essa obra não foi fruto do meu braço? Será que isso não é aquilo que eu mesmo estou semeando e estou colhendo? Será que é Deus mesmo fazendo isso na minha vida? Assim como a Lari ministrou, a gente questiona tanto Deus porquê das coisas estarem acontecendo quando elas são negativas. Mas quando as bênçãos, elas nos cercam, elas nos alcançam, às vezes a gente esquece até de agradecer o próprio Deus, as coisas que Ele tem feito nas nossas vidas. Às vezes a gente agrega ao tempo, agrega à família, agrega a um controle emocional, a um controle financeiro, a uma estratégia de negócios. Eu sou bom de vendas, eu sou bom nisso, eu sou boa no que eu faço, eu sou formada, eu sou isso. E às vezes esquece de atribuir a Deus a honra. Esquece às vezes de agradecer a Deus as bênçãos. Porque, querido, é o Senhor quem nos abençoa. É o Senhor quem faz prosperar a nossa casa. É o Senhor quem faz, às vezes, quando nada está dando certo, as coisas começarem a dar certo. Ou, mesmo que elas não estejam dando certo, a gente não sente falta de nada. Vocês já perceberam isso? Como o Senhor tem suprido aquilo que a gente precisa? Não aquilo que a gente quer, mas aquilo que nos faz bem, aquilo que nos constrói, aquilo que nos edifica. É o Senhor quem dá. Jesus, Ele traz essa palavra, talvez um pouco dura, mas que a terra boa, ela seja cuidada por nós, com aquilo que tem sido plantado no nosso coração. Jesus, Ele pega pesado sim contra os religiosos, mas nunca com um coração contrito e quebrantado, nunca com um pecador arrependido. Quando o pecador arrependido, ele chega aos pés da cruz, aos pés do Senhor, Ele fala: vá e não peques mais. Ele abençoa, Ele restaura o coração, porque estes que se arrependem, o Senhor, Ele não despreza. Tempos difíceis, eles geram homens fortes. Há um provérbio oriental, não é da Bíblia, é um provérbio oriental que ele diz que homens fortes criam tempos difíceis. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis geram homens fracos. E homens fracos criam tempos difíceis. E tempos difíceis geram homens fortes. É um ciclo que não se acaba. Porque nós não aprendemos, nós nos adaptamos. E essa adaptação será algumas vezes para pior. Quando o tempo ele está fácil, o homem ele fica fraco, porque ele se adaptou ao tempo fácil. Mas quando o tempo ele está difícil, o homem ele se torna forte, porque o tempo está fazendo com que ele precise ser forte. Então a gente se adapta ao tempo. E o que às vezes a gente tem feito, nós estamos adaptando a Bíblia para se encaixar na nossa vida, ao invés de nós pegarmos a nossa vida e se adaptarmos à Bíblia. É com essa adaptação que vem aquilo que é passageiro. É com essa adaptação que vem aquilo que não presta. Adaptar a Bíblia é um joio. Adaptar a nossa vida é o trigo. Não reconhece o joio quem não conhece o trigo. E como que a gente então conhece o trigo? Como que a gente sabe aquilo que é bom? Como que a gente sabe aquilo que é honesto, aquilo que é sábio, aquilo que edifica? Não tem segredo, querido. É lendo a palavra.
é se aprofundando no Senhor. É pedindo para o Senhor orientação, é orando, é clamando ao Senhor. É pedindo para que Ele abra os teus olhos para aquilo que diz a palavra, não para aquilo que alimenta a minha vida. Ah, esse versículo aqui é duro. Nossa, a parábola do joio e do trigo é tão forte, tão pesado, vou receber isso aqui não. Vou para a palavra das boas aventuranças. Vou para as parábolas que edifica. Vou lá para aquilo que me é bom. Aquilo que está pesado aqui, não quero não, Senhor. Quando a gente adapta a Bíblia para os nossos corações, é aí que começam as sutilezas do inimigo. Eu vi uma ilustração muito bacana, que ele mostrava como que era feito essa separação do joio e do trigo. E ele falava que ele pegava na colheita o joio e do trigo, levava no meio da lavroura e jogava para cima. Quando batia o vento, o trigo caía, mas o joio ele afastava. Então ele conseguia separar, porque o joio ele é leve, ele não tem fruto. Então ele voava com o vento. E o trigo, porque ele é pesado, ele tem fruto, ele caía de forma reta. Como eu aplico isso para a minha vida? Aquilo que é passageiro, aquilo que é leve, aquilo que não presta, ele precisa ir embora. Aquilo que é fruto, aquilo que é saudável, aquilo que é bom, ele permanece reto, em terra forte. A proposta do Senhor é limpar os nossos corações, para aquilo que contamina ir embora, e para aquilo que é puro, que é fruto, que é vivo e que edifica a nossa vida, ele fique no nosso coração. O que o inimigo plantou, ele sufoca a essência de Deus. E é esse joio que a gente precisa jogar fora. A fé do joio, ela é movida de movimento. Eu acredito se. Eu faço se. E nunca mesmo que. A mulher do azeite da botija, ela acreditou na multiplicação. Mesmo que na casa dela só tivesse um pouco de azeite. Nós devemos tomar cuidado para não sermos influenciados com o joio. Se essa mulher, ela começa a falar com os vizinhos, assim, viu, eu tenho aqui um pouquinho de azeite, você pode que me dar um pouquinho de vasilha, porque o profeta falou, porque eu preciso colocar meu azeite nessas... Ela não falou, ela só obedeceu o que o profeta falou. Vá aos seus vizinhos e pegue vasilhas emprestadas, não muita. Ele não falou o que era para fazer. Ele não deu nenhuma orientação. E ela só saiu. Assim, tem alguma coisa na minha casa? Não. Tem alguma coisa, o que eu vou fazer com essa vasilha? Porque se eu vender essa vasilha, a vasilha nem é minha. Eu não sei o que o profeta quer, mas eu vou. Porque é a palavra do Senhor quem está dizendo. É o profeta vindo dos céus quem está dizendo. Então eu vou fazer. Mesmo que eu não esteja vendo, mesmo que não tenha nada na minha casa, mesmo que eu não sei o que vai acontecer, mas o Senhor falou, eu vou. E o Senhor multiplicou o azeite daquela mulher, e ela conseguiu pagar todas as suas dívidas e viver feliz com os seus filhos, porque ela acreditou na palavra, mesmo que ela não tivesse nada. Percebem como que o amor ele está esfriando nesses dias? Parece que tudo precisa ter uma vantagem. Parece que tem que ter lucro, tem que ter conforto, voltado para mim e para o meu gosto. A gente pega a referência das igrejas evangélicas, como que elas são diferentes entre si. Não estou falando se elas pregam a palavra, não estou nem entrando nesse mérito, mas como esteticamente elas são diferentes. Porque elas estão preocupadas em atender alguns públicos específicos. Elas estão preocupadas, tem igreja mais jovem, então eles vão trazer mais momentos de louvores. Tem igrejas mais modernas, tem igrejas que pagam cantores, pagam pregadores para serem fixos e efetivos em todos os cultos.
porque eles precisam ter uma qualidade técnica, eles precisam ter uma qualidade muito boa para comportar toda aquela estrutura que eles fizeram. Então eles adaptaram esteticamente, mais uma vez, não estou falando nem em nível Bíblia, mas como que eles querem agradar as pessoas. E muitas dessas adaptações, infelizmente, também vêm as adaptações da Bíblia, como que, pega nada não. O Senhor conhece o seu coração. Fique em paz. Vai dar tudo certo. É o Senhor quem dá. Você vai dar o seu dinheiro aqui? O Senhor multiplica. Confia. E se o Senhor não faz? Ah, querido, você não teve fé, não é verdade? Você não acreditou o suficiente na obra do Senhor. Você não acreditou o suficiente naquilo que o Senhor Ele tem. São os joios que nós temos visto se fazendo de trigo, mas que eles são leves, são levados pelo vento. Não tem essência, não tem fruto, ele não tem nenhum peso. Jesus, ele alerta para esses tempos da separação, para o tempo onde não importa se parece joio, só entra no céu quem é trigo. E é justamente nessa palavra, nessa parábola que ele fecha esse versículo, onde haverá separação do joio e o do trigo. E o que Deus traz nessa palavra, ele pode parecer difícil, porque é um evangelho da renúncia. Você pode ter muitos pregadores subindo no altar em pecado. Nós temos visto diversos escândalos acontecerem. Então você pode subir no altar em pecado, você pode fazer coisas em nome de Deus em pecado, porque é bíblico. O Senhor falou assim: ai daqueles por quem os escândalos vierem. Mas o Senhor também fala que não se engane, não entra joio no céu. Só entra no céu quem é trigo. Deus, ele é cuidadoso e ele é amoroso demais com seus filhos. Porque o discurso ele pode ser um pouquinho duro, mas é para te moldar a ter um coração genuíno e limpo de toda a maldade. Porque ainda há tempo de arrancar o joio do nosso coração. Ainda há tempo de nós voltarmos para a essência de Cristo. Ainda há tempo de nós nos reconciliarmos e voltarmos para o primeiro amor. Ainda há tempo de largar os costumes, o costume até de vir à igreja, o costume até de ser religioso, o costume de ter, assim, eu vou na igreja de domingo porque eu gosto, ou porque eu já estou acostumada. Mas não porque eu quero a presença do Senhor. Eu anseio mais o Senhor. Deus tem falado muito através dos últimos cultos sobre essa restauração, sobre a essência da adoração, sobre nós limparmos o nosso coração, nós voltarmos a ser a igreja de Cristo, pregar o Evangelho, levar o amor de Deus aos corações. Então, por isso que não entenda como uma palavra de exortação, mas entenda como uma palavra de amor, porque de reconciliação, de arrependimento, de trazer de volta a essência de Cristo, a essência da Bíblia de novo aos nossos corações. Eu não deixo o Bernardo fazer tudo o que ele quer, porque ele ainda não tem maturidade suficiente para decisão. Ele não sabe direito ainda aquilo que é bom para a vida dele. Se nós falarmos como que a gente compara a nossa vida, a gente vai viver na terra 80, 90 anos. O que é isso comparado com a eternidade que nós viveremos com o Senhor? A gente é muito imaturo ainda nessa terra. A gente é imaturo nesse processo. Muitas das vezes a gente não sabe o que é bom ainda para o nosso coração. E é por isso que o Senhor ele nos traz essa reflexão, para que o Senhor ele nos consuma, para que o Senhor ele nos envolva e o Senhor ele nos corrija, para de volta para o caminho, para de volta para a estrada, de olhar de novo para a Bíblia e nós voltarmos isso para Cristo de novo. A boa semente, querido, foi plantada no seu coração. Não esqueça que é sobre a boa terra que nós estamos falando nessa noite. Nós somos a terra fértil. Não deixe, querido, que o inimigo ele chegue com sutilezas e jogue lixo no seu coração. Para isso nós precisamos constantemente examinar o nosso coração, mantendo uma vida em retidão, buscando dia a dia ao Senhor. E para finalizar, querido, eu queria ler com você 2 Coríntios,
capítulo 4, verso 16, ele diz que, por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem exterior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno de peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós para as coisas não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, é o joio. As que não se veem são eternas. Ele é o trigo. A dor da renúncia, do sacrifício, da limpeza do coração, Ele traz como algo leve e momentâneo. Não porque seja fácil ou simples, mas porque Ele é comparado com o galardão do crente fiel, que produzirá em nós a glória eterna, aquilo que o fogo não consome, aquilo que não fica, aquilo que vai ser com o Senhor, aquilo que é eterno. Hoje Deus, Ele está arando o solo do nosso coração, para que o trigo ele produza fruto, para que ele não seja confundido, e para que o trigo ele seja forte. Você é trigo. Deus tem tido muito cuidado e amor para as nossas vidas, porque a palavra ela tem sido única, porque ela tem sido sobre Cristo. Se você, querido, se sente cansado demais para ler a Bíblia, ou para orar, ou se o sono às vezes está batendo durante a pregação, essa menina não vai parar de pregar, não. Se tem duvidado daquilo que vem de Deus, ou daquilo que Deus tem feito na sua vida, se o amor no seu coração ele já se esfriou, se a vontade da presença do Senhor ela tem sido cansativa, se aquilo que você tem percebido que o inimigo ele está rondando o teu terreno, assim, eu ainda não sei se é só uma semente, ou se ele está só de olho no meu terreno. Eu não sei aquilo que tem acontecido. Tem algumas coisas estranhas que às vezes têm acontecido. Estão tentando me levar de volta para algumas coisas que não prestam. O Senhor já me livrou disso. Eu estou recebendo alguns convites que não estão fazendo sentido. Se você tem se sentido, querido, como que confuso com a obra do Senhor, confuso com a sua vida, creia que isso não vem de Deus, porque o Senhor não é Deus de confusão. O Senhor ele é Deus de amor. O Senhor ele é Deus que restaura, que cura e que sara as feridas. Mas o Senhor vai sim trabalhar nas nossas vidas, nas tribulações, para nos fazer crescer. É o processo do caminho. Mas aquilo não te contamina, aquilo te constrói. Aquilo que o Senhor ele tem feito na nossa vida, Ele é o peso do fruto, porque Ele fica em nós. E assim como disse o Salmo 139 que nós lemos: sonda-me, Senhor, e conhece o meu coração. Prova-me e vê se há, e prova meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Eu queria que você se colocasse de pé nessa noite. E você fechasse os seus olhos e olhasse para dentro de si. E começasse a apresentar para o Senhor coisas que podem não estar fazendo muito sentido na sua vida. Assim, Senhor, eu não sei se é tribulação, não sei se é joio, não sei se é processo, não sei se está me contaminando, eu não sei, ou você já sabe aquilo que Deus está te incomodando. Você já sabe aquilo que, assim, Senhor, me perdoa. Eu quero voltar, Senhor Deus, meu coração para Ti. Eu quero voltar, Senhor Deus, me perdoa, porque eu deixei esse joio crescer. Eu deixei o velho homem, às vezes, aflorar de novo no meu coração. Às vezes o velho homem ele está aqui tentando entrar de novo, está tentando sufocar o trigo. Me perdoa, Senhor Deus, porque eu preciso mais de Ti, Senhor Deus. Eu preciso me aprofundar, eu preciso Te buscar mais.
Eu tenho certeza, querido, que o Senhor Ele está tocando no teu coração nessa noite. Porque todos nós temos algo para melhorar. Todos nós temos algo a crescer. Todos nós temos algo a mudar. Então apresente no Senhor agora as suas dores. Apresente para o Senhor agora a tua causa, as suas aflições. E fala: Senhor Deus, eu estou entregando diante de Ti, antes que seja tarde. Eu estou entregando diante de Ti, Senhor Deus, antes que chegue, Pai querido, o dia do Senhor. Antes, ó Pai querido, que esse velho homem, Pai querido, consuma tanto, que me afaste da Tua presença e que eu não tenha mais força para arrancar o joio do meu coração. Antes, ó Pai querido, que o trigo seja tão sufocado que eu não tenha mais forças para respirar. Vai falando com o Senhor nessa noite, querido.